Esse vídeo, que faz parte do laudo 2211 do Instituto Nacional de Criminalística, foi produzido com o objetivo de ilustrar o disparo que teve como ponto de saída a região central direita do para-brisa. Foi descrito no laudo na seção 6.8.1.1. Estudou essa região. Conforme falado anteriormente, no laudo e nos vídeos anteriores, o estudo dos disparos teve como referência as lesões, os danos, na verdade, de saída que foram observados do lado direito do veículo. São 5, a saber, esse aqui, na região central do para-brisa. O segundo chamamos de B, que é na região superior direita do para-brisa. O terceiro aqui, no vidro da porta dianteira direita. O D, na porta traseira direita. E o E, ou E, na porta entrando próximo ali ao caixa de som no forro da porta direita. Apesar de eu ter falado o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, isso não tem relação com a ordem dos disparos, mas tem mero efeito didático. A ordem dos disparos, no que for possível falar, vai ser falado durante a apresentação aqui dos disparos, dos achados técnicos. Esse dano que foi causado aqui na frente, ele foi referenciado no documento técnico produzido pelos peritos do estado de Pernambuco como sendo associado a essa entrada e como sendo o primeiro disparo do evento. Entendemos que, apesar desta ser a entrada, esse não foi o primeiro disparo, como vai ser explicado aqui nesse próprio vídeo. Tá? E esse vídeo ele vai explicar a principal divergência entre os achados técnicos desse momento e os achados técnicos dos laudos produzidos pelo estado de Pernambuco. E essa diferença explica a visualização de inconsistências no depoimento de Micheva, que foi colocado pelos peritos de local, mas que foi colocado como uma divergência por conta da premissa falsa de que esse teria sido o primeiro disparo, quando na verdade não foi. As discussões aqui serão feitas de acordo com os pontos que foram colocados no laudo, os pontos de discussão que estão na tabela 22, páginas 95. Vai ser falado para cada um dos disparos a respeito da dinâmica provável, com base nos vestígios, colocando aqui que essa primeira parte, que é a dinâmica provável, ela é exclusivamente baseada em elementos materiais, então não tem subjetividades na interpretação, os depoimentos não são levados em consideração. Um segundo tópico tratado faz referência aos documentos técnicos anteriores. O terceiro tópico, o campo de ação em relação aos ocupantes do veículo. E, por fim, a posição do atirador. Aqui no vídeo, todos esses tópicos serão abordados, mas não necessariamente em sequência. Ao final do vídeo, espera-se que todos os tópicos tenham sido trabalhados. E eu tenho aqui uma anotação que me serve de orientação para que eu não esqueça esses pontos. Então, o disparo que está sendo analisado aqui, disparo que causou esses danos aqui na parte da frente, os elementos objetivos que levaram à conclusão sobre a trajetória estão mostrados aqui. Então, é um dano de saída, localizado na região central superior do para-brisa, e um dano de entrada aqui. Tá. Por que associar essa saída a essa entrada? Por que não associar essa saída a uma entrada em qualquer uma dessas regiões? Aqui vemos um gabarito que mostra todo o orifício
de entrada, né, toda a abertura que foi gerada aqui no vidro da porta dianteira esquerda, que potencialmente traria a possibilidade de passagem de quantos disparos fossem efetuados aí. Apesar da gente ver 3 sedes principais, que uma é aqui, outra nessa região e uma outra aqui, vários outros poderiam ter passado por aqui, inclusive aquele que vemos ali na região central direita do para-brisa. Por que associá-lo a essa? Porque, conforme falado no laudo, esse dano do vidro ele foi produzido por apenas um disparo. Apesar do laudo de perícia de local e de reprodução simulada do pessoal de Pernambuco ter colocado como 2 disparos, nos ensaios balísticos que foram realizados e descritos no laudo, vimos como incompatível, né, os danos que foram observados aqui no vidro, que eles podem ser vistos aqui, ó, esse tipo de dano, com a passagem de um segundo projétil pelo mesmo local. O que vemos aqui, ao contrário, é um indicativo de apenas um disparo. Vemos fraturas radiais em torno da perfuração e ainda vemos uma característica bem clara sobre a direção de entrada, o ângulo de entrada do projétil aqui. Vemos um alongamento desse dano nesse sentido, indicando que essa teria sido a direção, esse teria sido o trajeto, né, descrito pelo projétil no momento da sua entrada. Os colegas colocaram aqui como uma possível segunda entrada, né. Os ensaios balísticos eles foram categóricos ao mostrar que os danos sofridos em vidro, principalmente vidro já fraturado, eles são muito maiores do que os que são observados aqui. Não conseguimos no ensaio balístico nem a reprodução exata dessa perfuração, que foi uma perfuração muito pequena. Conseguimos apenas perfurações maiores, mas que são explicadas no laudo. Por que essa perfuração ela é menor do que as que a gente encontrou durante os nossos ensaios? Primeiro, porque o vidro aqui ele está totalmente vedado. O vidro ele está alojado dentro das borrachas de vedação da porta. E esse alojamento do vidro nas borrachas de vedação gera uma dissipação diferente das ondas de trauma quando alguma coisa impacta no vidro. O vidro ele se torna muito mais resistente ao quebramento quando ele está dessa forma, se comparado a ele não ter essa vedação toda, que foi o cenário que a gente teve nos ensaios balísticos. Tem uma segunda possibilidade dele ter gerado uma perfuração menor, que é o tipo de película utilizado para promover o escurecimento desse vidro aqui. Existem várias películas no mercado, algumas películas são um pouco mais espessas, e essas películas mais espessas elas conseguem manter a integridade do vidro. Apesar de a gente não ter conseguido reproduzir exatamente essa perfuração, esse padrão de perfuração, fica claro que é incompatível esse dano com 2 disparos passando aqui pelo mesmo local. Eram vistas outras características aqui nessa parte inferior que são descritas no laudo, mas que não serão trabalhadas aqui nesse momento. Então, aqui foi apenas uma entrada. E essa uma entrada, ela só era compatível com uma região de dano do outro lado, que era essa daqui. Se tentássemos fazer testes com entrada aqui e saída em todos os outros locais, essas dinâmicas seriam incompatíveis com essa entrada. Então, como essa entrada só poderia ser associada a esse dano, foi colocado como a entrada nesse local e a saída aqui, o que está em concordância com o laudo feito pelo pessoal de Pernambuco. Isso é descrito no laudo deles, no primeiro laudo como D1,
que ele coloca como disparo 1, mas ele não diz que foi esse o primeiro disparo, não fala categoricamente. E no laudo de reprodução simulada é colocado como L1. O perito ele se refere não mais a disparos, mas a linhas de tiro. E no laudo de perícia de reprodução simulada, ele coloca como sendo o primeiro disparo. Só que entendemos que não é o primeiro disparo. A compreensão de que não é o primeiro disparo leva em consideração o depoimento da Micheva, que por várias vezes afirmou que houve apenas um disparo antes do carro estacionar e que nesse um disparo foi produzida a lesão no pescoço do Tiago. Os laudos de perícia criminal eles colocam esse disparo como sendo o causador da lesão no pescoço do Tiago. Mas, como veremos aqui, essa trajetória é incompatível com os traumas visualizados no pescoço. Isso é muito melhor discutido no laudo, mas aqui passarei apenas visualmente as interpretações. Então eu vou colocar aqui a trajetória desse disparo, que é o disparo A. Disparo que causou o dano descrito como A. Então aqui vemos da mesma forma que vimos no vídeo anterior, o término das trajetórias, uma trajetória para cada um dos balins. É possível que outros balins, certamente outros balins estejam associados a essa trajetória. O cartucho tem 35 balins, aqui não vemos 35, se eu não me engano são 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 perfurações visualizadas ao exame indireto, porque tivemos acesso apenas às imagens, mas é possível que mais de um balim tenha passado pelo mesmo orifício, ou que alguns balins tenham desviado, sofrido desvio e não tenham encontrado aqui esse local. Então não vemos como incompatível essa numeração com o número de balins, porque muito provavelmente mais de um balim passou pelo mesmo orifício, né, e outros foram desviados. Mas esse quantitativo inferior não compromete a análise. Então vemos aqui a compatibilidade, né, da região de entrada e saída com a trajetória que promove o dano a essa região do carro, próximo ao cinto de segurança, e também a compatibilidade entre a passagem aqui dos balins e o cinto de segurança na posição da direção. Então, não temos aqui o cinto de segurança na posição, mas ele passa por aqui, nessa região. Um dos danos ao cinto, então, foi provocado por esse disparo. Danos ao cinto, mas não ao motorista. Associado a esse disparo, como falado também no laudo, tem um cone de dispersão. O cone ele facilita a interpretação dos achados. Vou retirar o teto do veículo para a gente ver com mais clareza como que foi essa trajetória. A trajetória, então, ela foi de posterior para anterior. No laudo tem a descrição exata dos ângulos no plano horizontal e no plano vertical. É uma trajetória que é compatível com a presença de todas as pessoas no veículo. Então vamos colocar aqui a Micheva. Agora vamos colocar o Tiago. E por fim, o Adaltivo. Então vemos a trajetória compatível com todos os ocupantes do veículo em suas posições usuais. E o motorista na posição de direção. Por aqui vemos o que foi ilustrado no laudo, inclusive por fotografias reais tiradas em um carro semelhante com um colega posicionado no local do motorista. Veja a distância entre a trajetória e o pescoço da vítima.
Não teria como esse disparo ter causado lesões no pescoço, não dessa forma. Seria possível a deflexão de algum projétil ou algum fragmento daqui do anteparo ter atingido, mas não foi o que aconteceu. Poderia ter pegado na região facial, passou muito próximo à região facial, contudo, não é compatível com as lesões que foram vistas no cadáver. A região facial ela tinha uma lesão que foi chamado de ferimento de entrada 2, e esse ferimento de entrada 2 ele era de trajeto antero-posterior, e a trajetória aqui nesse disparo é posterior-anterior. Cabe lembrar que existe diferença entre trajeto e trajetória. Por definição, trajetória é o percurso do trajeto, do disparo, do projétil no espaço. Então, a trajetória é o que normalmente é estudado pela perícia criminal, e trajeto é o nome do percurso do projétil dentro do corpo, que é o que normalmente é estudado pela medicina legal. Então, aqui vemos a divergência, né, entre a interpretação inicial sobre ter causado as lesões. Foi colocado também um outro desenho que foi extraído do laudo médico legal. Aqui vemos um personagem 3D, um boneco 3D, com as lesões visualizadas no laudo médico legal. E com esse modelo 3D é possível ver a diferença entre trajeto, que era o que tinha no corpo, e a trajetória dos balins desse disparo que causou os danos aqui a essa região do vidro. Eu vou retirar o veículo e os personagens para que a gente consiga fazer uma análise que foi inclusive colocada no laudo. Então aqui temos os dois eventos, né? O que fora causado pelo projétil que causou a lesão no pescoço e esse primeiro disparo aqui. E é possível perceber que são trajeto e trajetória incompatível. Ou seja, não é possível que esse disparo tenha causado os danos ao pescoço, e aqui está a principal inconsistência do laudo anterior, e que foi o que justamente mostrou inconsistência no depoimento de Micheva. Esse não foi o disparo que causou as lesões, e se a gente for considerar o depoimento que o primeiro disparo foi o que causou a lesão, esse não teria sido o primeiro disparo. E não tendo sido o primeiro disparo, não se justifica ela ter visto ele antes do disparo, né? Então, o que teríamos aqui, caso fosse o primeiro disparo, seria o veículo antes do atirador poder ser percebido por Micheva. Vamos colocar aqui. Antes dele chegar na linha visual de Micheva, teria acontecido o disparo. Mas não foi isso que aconteceu. Como será explicado quando falarmos do primeiro disparo, vai ser percebido que seria possível enxergar o atirador no primeiro disparo, né? Então, essas são as principais considerações a respeito desse disparo. Falamos então sobre os tópicos que estão no laudo, que é a dinâmica provável com base nos vestígios. Fizemos referência aos documentos técnicos anteriores. Falamos sobre o campo de ação em relação aos ocupantes. Ficou faltando a posição do atirador. Vamos então ver aqui qual que seria a posição do atirador. Vamos remover aqui o Thiago. Vamos colocar novamente o veículo. Esse não foi o primeiro disparo, então
Por ele apenas não é possível dizer se a porta dianteira do lado direito estava aberta ou fechada. Ela poderia estar tanto aberta quanto fechada. No depoimento, Michel afirma que saiu depois do segundo disparo. Esse pode ter sido o segundo disparo. Entendemos que é mais até provável que ele seja um segundo disparo, porque tem um outro disparo que ele entra aqui e sai aqui, que é o próximo que a gente vai discutir. Esse poderia ter sido o segundo ou esse que estamos mostrando. A sugestão é de que esse possa mesmo ter sido o segundo disparo. Vamos colocar aqui o atirador. A posição do atirador ela é dada, na verdade, pela posição da arma. Não temos como saber exatamente qual é a posição do atirador. Mas como sabemos exatamente qual era o posicionamento da arma, basta colocar alguém segurando a arma aqui, nesse local. Aqui, o veículo Corsa, ele está colocado com a sua frente para direção oposta, né, ao veículo Veracruz, justamente por termos interpretado que esse não foi o primeiro disparo. Se tivesse sido o primeiro disparo, o veículo estaria voltado para o outro lado, na mesma direção do carro da vítima. É claro que, para nós, que esse foi um disparo diverso do primeiro, o veículo está colocado em outra posição. Vamos colocar aqui o atirador, que poderia estar nesse local, e poderia estar mais próximo, caso o carro estivesse mais próximo, mas chama a atenção, vou colocar aqui a fotografia do local. Aqui já é o cenário, o próprio cenário, né, que foi reproduzido. Então temos aqui a parte principal, que era a casa uma casa que existia ali no local, a casa de Valdevino. O local está com as dimensões reais, né, nesse cenário aqui. Então o que temos foi um disparo com o atirador mais ou menos nessa posição. Vamos... Esse seria o ponto de vista do atirador. É uma posição não tão ergonômica, né? É possível que o carro tenha passado um pouco do ponto e o atirador ele tenha feito esse disparo sem estar enxergando muito bem onde estava atingindo. Temos o ponto de vista de Micheva, que, de acordo com o depoimento dela, ela teria tentado ligar o carro, viu o carro se aproximando, e depois veio o disparo. Então ela teria visto o carro passando aqui na frente, e depois o segundo disparo, e aí então ela saiu. Essas eram as considerações sobre o disparo que causou o dano à região central direita do para-brisa. Um vídeo um pouco mais longo, porque é um vídeo que traz divergências com relação aos laudos dos colegas de Pernambuco, mas é um vídeo que consegue elucidar bastante muitas questões da dinâmica. A seguir mostraremos os outros disparos.